dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Olá, muito bom dia a você que nos acompanha ao vivo nesta manhã do dia 2 de julho aqui no Rolê. E boa tarde para você que nos assiste na nossa reprise às 4 horas da tarde. Olá, rolezeiros, rolezeiras e rolezeires tradicionais. Sim, porque este programa já é tradicional na grade do ICL. Hoje é quarta-feira, um dia muito especial. Hoje é dia 2 de julho. Dia da Independência da Bahia! Muito bom, né? Festa na Bahia hoje e este é um dos destaques aqui do Rolê. Que também vai falar que Bolsonaro passou mal de novo. Passou gente. mal. É, Calejão, passou mal. O cerco aperta e ele, ó, vai ficando ali acuadinho. E aí vamos entender o que foi agora, Bolsonaro. A gente vai trazer informação aqui no Rolê. Outra notícia é que a influenciadora, a Virgínia Fonseca, ela rompeu o seu contrato com as bets. Eu vou jogar para você que está nos assistindo. Por que será, hein? Porque grana ela levou e pagou uma multa grande aí, gorda, para rescindir esse contrato. O motivo deve ter sido forte aí. A gente vai mostrar para você, a gente vai trazer esse aqui. Tem também, gente, ó, Donald Trump inaugurou uma nova prisão cercada por jacarés. A prisão está sendo, inclusive, comparada a Auschwitz, um campo de concentração. A gente vai trazer detalhes desta nova prisão do Trump e também vamos falar sobre a proposta de uma vereadora lá de Santa Catarina. Eu não vou contar, eu só disse que é a proposta de uma vereadora de Santa Catarina. Vou dar uma dica para você pensar aí. Tem a ver com livros. O que será que esse povo está proibindo dessa vez, hein? Fica ligado no Rolê aí que eu te conto. E tem também uma outra proposta de uma outra parlamentar que quer gastar as emendas, sabe o quê? Sabe com o quê? Comprando canhões de áudio para acabar com baile funk, Vitão. Você acredita que ela quer usar o nosso dinheiro para comprar canhão de áudio, tipo aqueles megafones gigantes, monstruosos, assim. O barulho é comparado, inclusive, com decolagem de avião, aquele barulho ensurdecedor que faz, sabe? Querem Muito comprar absurdo, para espalhar baile funk, para acabar, para abafar, para espalhar a galera e abafar o baile, cara. É mole. Complicado. São Paulo não tem problema pra resolver, né? Não tem. Tem que ficar inventando essas coisas. Não temos. Difícil. Bom dia Bom pra dia, você. Hobbs. Quarta-feira, quase sexta já. Vamos lá. Vitão Indica de hoje, eu trouxe um episódio da Roda Viva com a Andréa Beltrão, que eu assisti ontem, achei muito bom, super... Eu gosto muito dela como atriz, como comediante, como pessoa mesmo. Ela tem uns papos muito bons. Sou fã dela. E é isso, também. recomendo a todos, está disponível no YouTube o episódio e bora lá pra mais um dia, Hobbs. Bora lá, Roda Viva. Falei em programa tradicional aqui do ICL, agora vamos falar de um programa tradicional da TV brasileira, da TV Cultura, Roda Viva. Guga Noblar, bom dia pra você. Roda Viva às vezes dá uma maciada, quando recebe alguns políticos ali, mas quando são artistas, cara, vale muito a pena sentar pra assistir. Bom dia pra você. Pois é, Roda Viva que, para quem não lembra, num passado muito passado, era o Augusto Nunes, né? O Augusto Nunes que apresentou já o Roda Viva. O Augusto Nunes da Revista Oeste. Deixa eu só confirmar aqui, Roda Viva. Mas É eu tenho mesmo? certeza, né? Lógico. Augusto Nunes apresentou já o Roda Viva. Apresentou Roda Viva? Não lembro dessa época, O graças Augusto a Deus. Pois é. Ele, né, ele apresentou, não apresentou? Estou falando bobagem. Apresentou. Confirmou? É. Nossa. Tá, inclusive a foto dele no Roda Viva, Augusto Nunes revela bastidores de sua saída do Roda Viva. Inclusive, Olha ele isso. o Roda Viva virou uma treta. Claro que ele foi do Roda Viva por muitos anos, o Augusto Nunes. Na época que ele tinha ainda alguma reputação a zelar. Depois que ele se vendeu de vez para o Bolsonaro, ele largou qualquer resquício de Augusto Nunes do passado, porque ele já teve realmente um nome importante no jornalismo, quando foi diretor de redação, quando foi do Roda Viva.
Ele foi um nome importante jornalista, escreve muito bem, mas se vendeu para o Bolsonaro, acabou rasgando a reputação dele, não é mais o Augusto Nunes de outrora. É agora esse da Revista Oeste, um sujeito que topa tudo para ser o porta-voz da extrema-direita. E é o que ele virou, o porta-voz da extrema-direita. Uma vergonha que você é hoje, Augusto Nunes, mas no passado já foi uma pessoa realmente que teve o seu valor no jornalismo e apresentou o Roda Viva por muitos anos, já que a gente está falando de Roda Viva. Pois é. Agora tá com Vera Magalhães, já passou Martina Suzuki ali, eu lembro dessa época aí, ó. Tempão atrás, ó. Revelei, né? Revelei a idade. Deixa eu dar bom dia pro nosso chat aqui, ó. Valdeci, salve rolezeiros, bom dia comunidade. Maria Helena, Marcos Assis, bom dia Robes. Já estou na área Guga e Robes. Carlos Jean, bom dia, bom dia. Neraci, Jackson, Jesse, Letícia Lanhes, Isabelle Benar. Tá aqui de Sampa dando bom dia pra gente, o Jota, a Rosália, a Ruth, a Gladys, a Rosália, o Guilherme, o Jalan. Olha a galera chegando em peso aqui no rolê. Bom dia pra todo mundo. Interpal está na área e bora começar essa bagaça aí. Roda a vinhetinha. Tá pegando fogo, bicho! Ah, tô vendo aqui no chat que vocês adoraram o batom. Obrigada. Não tenho costume de usar um batom assim mais escuro, mas vocês me incentivam, hein? Vou continuar usando. Olha lá, gente. Bolsonaro passou mal. Calejão, fala aí. Mal. De novo, cara. Jair Bolsonaro anunciou que vai ficar fora da cena durante todo o mês de julho. Segundo ele, gente, crises recorrentes de soluços e vômitos têm comprometido a sua capacidade de falar. Olha, Bolsonaro, vou dizer nada não, mas a sua capacidade de falar não é uma questão de vômito e soluço não, mas tudo bem, deixa isso pra lá. Por conta disso, o Bolsonaro vai ficar em casa durante todo o mês de julho, gente. Agora, Guga, interessante, né? Que ir pra manifestação ali, flopadinha, tava bem, né? Vamos ver um trechinho e aí eu volto com você, porque ele não parecia ter nenhum problema na manifestação. Roda aí. No dia 30 de dezembro, graças a Deus, resolvi sair do Brasil. Algo me fez saiu ou fugiu? sair do Brasil. Ah. Não era apenas para não passar faixa. Jamais eu passaria faixa para um ladrão. Tá bom, né? Tá bom, né? Eu só quero mostrar pra vocês como ele tava bem, falando bem. Não tava com a voz embargada, tipo aquele dia no julgamento, ele enfrentou o Xandão, que começou com aquela vozinha frouxa, frágil. Mas ali não. Ali ele tava bem. O fato é que Bolsonaro disse que precisou novamente ser atendido com urgência. E aí ele foi aconselhado a cumprir repouso absoluto. E o dedinho nervoso. Na semana passada, antes da manifestação, ele realmente apareceu quase pifando em uma entrevista para Auriverde. Mas para a manifestação ele estava bom. Mas antes ele não estava. Vamos ver como é que ele estava antes. Uma rodovia que contorna essa reserva indígena. Em vez de você asfaltar 50 quilômetros, você está asfaltando. Tá bom, tá bom. Letícia, corta, tá bom. Já deu pra ver. Agora sim, Guga, vamos lá, esses altos e baixos. Eu não sou médica, não sou especialista, não tô aqui pra julgar a saúde de ninguém. Agora, num espectro bem amplo, assim, vamos falar que quando aperta, essa gente vai pro hospital, né, cara? Com uma facilidade. Lembrei da Carla Zambelli outro dia também foi pro... Olha, o que acontece? Passa mal mesmo? Pois é, né? É aquele ditado, quando aperta ele, e é literalmente isso que acontece com ele. E ele realmente tem problemas decorrentes daquela facada que aconteceu com a Adélio, e foi ao evento dele, participou, a Michelle não foi, ele foi, claro, como é que ele não iria, foi um fiasco, 12 mil pessoas. Ó, produção, olha a foto do Bozo, né? Olha essa foto do Bozo, pelo amor de Deus, galera. Vai, Guga, segue aí, não consegui te comentar. Agora, pelo menos assim, ele levou, vamos dizer isso em benefício ao que ele, a verdade, né? A gente tem que dizer que pelo menos
ele levou para o evento da Paulista o médico dele, aquele médico que operou o Bolsonaro, porque ele trocou de médico, ele traiu o médico do Bolsonaro. Eita, quero trocou de não. médico. Ele tem um médico novo, quem indicou o médico novo foi a Michelle, ela que não compareceu ao evento na Paulista, mas o médico compareceu e ficou do lado dele, e ele estava, pelo menos na teoria, recebendo um ou outro medicamento, ele estava acompanhado do médico, portanto ele não estava 100%, né, no dia da Paulista, no dia do fiasco, no dia que ele teve a cara de pau de dizer, como a gente mostrou no vídeo, que não entrega a faixa presidencial, não entregaria jamais para um ladrão. Jair Bolsonaro falando isso. Jair Bolsonaro, aquele que comprou casas com dinheiro vivo, algumas casas com dinheiro vivo, aquele que passou a mão nas joias, é aquele lá. Ele que levou joia para fora do Brasil, mandou um militar entrar com joia surrupiada aqui no Brasil para não passar pela Receita Federal. Aquele que foi também, segundo a própria ex-mulher, o cara que comandava as rachadinhas da família. Ele que não tinha só o Flávio Bolsonaro, não tinha só o Carluxo, os dois já foram acusados de rachadinha, tem o papai Bolsonaro. Então é um cara que inclusive vazou numa live ele dizendo que quando precisava de dinheiro, ele não sabia que estava no ar a live, ele pediu uma caixa de sapato e chegava cheia de verdinhas, portanto se expondo ali como alguém que pedia dinheiro e recebia dinheiro de maneira criminosa. Ele falou isso e saiu na live dele. Então não tem como um sujeito desse ser tão cara de pau, né? A ponto de dizer que não passa faixa para ladrão, sendo que ele mesmo é suspeitíssimo de ser um ladrãozaço. Família Bolsonaro toda, inclusive. É melhor ele calar a boquinha e ficar na dele, porque isso aí acaba virando um tiro no pé quando ele fala uma bobagem dessa. É isso. Artsider dizendo aqui no chat, desculpinha pra fugir. Falador passa mal, Nena. É, gente. E a Zamba por onde anda? Tô perguntando da Zambelli aqui. A Mariana no chat. Continua na Itália, mas, assim, o que eu tenho lido é que protegidíssima pela Giorgia Meloni. Assim, ninguém encosta em Zambelli. Continua na Itália, nada ainda de prender, enfim, tá lá reclusa, riu da nossa cara e ainda não foi presa, não foi extraditada. Resumindo, Mariam, é essa notícia que a gente tem aqui. Agora, voltando a Bolsonaro, gente, é engraçado... Porque esse anúncio aí de afastamento, né, vem no dia seguinte, prestem atenção, tá? Vou trazer o dado aqui, por isso que a gente fala, quando aperta, dá ruim. Vem no dia seguinte ao que seus advogados e ex-auxiliares prestaram depoimento à Polícia Federal, tá? Em uma investigação sobre tentativa de obstrução da justiça. O inquérito apura se aliados de Bolsonaro tentaram interferir na delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência. E aí o Fábio Weingarten e Paulo Costa Bueno, que integraram a sua defesa, foram ouvidos ontem. E segundo a PF, eles teriam tentado convencer familiares de Cid e até cercado a mãe dele durante um evento em São Paulo. Ou seja, fizeram marcação. O inquérito foi aberto pelo Xandão, após mensagens mostrarem tentativa de interferência. Enquanto isso, Bolsonaro segue, quietinho, em silêncio, e segundo ele, tá com medinho, impedido de falar, tá? Mas tem gente falando, e eu tô me referindo ao presidente Lula, que durante um evento de anúncio do Plano Safra, mandou uma indireta direta, sabe aquela indireta direta? E essa foi para quem faz vaquinha por Pix, para pagar multas ou até bancar filhinho Quem será que faz fugido. Isso? Vamos ver aí a fala do Lula. Quem será que vocês provem se teve na história do Brasil um presidente da República que foi mais decente e digno com vocês do que foi o nosso governo. Duvido que vocês já tiveram. Duvido. Nunca vou pedir para vocês fazerem um Pix para mim. Nunca. A direta direta. Guarda o seu dinheiro para pagar para os seus funcionários. Eu não indireta quero direta. Eu gosto disso. E jamais vou pedir anistia antes de ser condenado. Eita, quem pediu anistia? Quem é frouxo não deveria fazer bobagem. Frouxo. Pô, chamar um imbrochável de frouxo Quem não tem dói. coragem não deveria fazer bobagem. Quem não mede o erro das consequências não deveria fazer bobagem. Esse país está precisando de um pouco de seriedade.
Agora, pra você que fez aquele pixinho pro Bolsonaro, vamos ver como é que ele tá sendo usado? A gente separou aqui umas fotos aqui pra você entender aí o destino do seu dinheiro. Olha lá, Oh, que legal. tudo na Disney, com família e tudo. Olha só, olha que vida dura, Guga. Num rodeio, uma gata ali, a tiracolo. Um rodeio que é bem barato, né? Não paga entrada. O casão que eles moram, a bolsa baratinha que ela tá usando. Eles realmente estão precisando de ajuda, Guga. Coitado! Eu realmente estou chocada. Chocada. Também. Os malucos Tadinho. fizeram o Pix e ele está sendo muito bem utilizado. É ou não é? Uma trouxa que deu dinheirinho pro Bolsonaro pagar as tretas que ele arrumou durante a campanha eleitoral. Dizia ele que o dinheiro do Pix era para pagar as multas, por exemplo, da motociata, os advogados que seriam necessários para uma ou outra treta que ele arrumou com a justiça. Foi essa a desculpinha do Bolsonaro. Ele arrecadou 17 milhões, um dinheiro absurdo. E repassou 2 milhões já pro filhinho dele lá. Tadinho, 2 milhões, a bagatela de 2 milhões, tadinho. 20 milhões de reais. Pensa, tem brasileiro que jamais vai juntar isso Quase a vida nada. inteira. E o cara mandou pro filho. Para o filho curtir a temporada nos States. United States Pra of America. USA. Eles são USA. O que eles querem é isso. Se pudessem trocar o Brasil pela Disneylândia, esses caras trocariam. É o que o Eduardo tá fazendo, inclusive. Tá podendo trocar, pelo menos por um tempo. Jogou a cascata de que ia fazer o trabalho de vocalizar a narrativa do Bolsonaro, de Bolsonaro injustiçado e perseguido, que ia levar isso para o mundo. De fato, está também fazendo esse trabalho de sabotar o Brasil lá fora. Está tentando conseguir sanções contra o Alexandre de Moraes. Está tentando pressionar a justiça. Está cometendo um crime. Tanto que aí sim passou a ser investigado. Porque passou a tentar incitar outro país a perseguir um juiz aqui para tentar interferir no julgamento do pai dele. É isso que ele está fazendo, tentando defender papai, atacando o Xandão. O pior do que atacar é você sabotar a justiça, é você pressionar a nossa justiça para mudar o resultado. Ele está procurando sanções contra o Alexandre. Ih, perdemos o Guga. Ih, caiu. Perdemos o Guga. Letícia, volta naquela foto da esposa do Bananinha, que eu quero mostrar aquela bolsa. Que eu tenho aqui o valor dela. Gente, chuta! Chuta! R$38.500, essa bolsinha aí dessa senhora modesta, que tá precisando de Pix para viver nos Estados Unidos. Olha só, gente, R$38.500, cara. Não vou falar mais nada, tá? Faz o Pixezinho aí, faz. É isso aí que você tá alimentando. Vamos para macetadas de notícias enquanto o Guga não chega. Olha, tem gente tentando limpar a imagem por aí. Eu tô falando da influenciadora Virgínia Rodrigues, que rompeu... Voltou? Voltou. Tô falando da Virgínia Rodrigues, viu, Guga? Não melhorou muito Virgínia... não, né? Ih, Fonseca, Aí Rodrigues e a cantora, ó. Viajei aqui. Aí o de Dudu pra Virgínia, então não melhorou muito. Tá tudo ali, né? Só não pode falar Rodrigues, porque a Rodrigues não merece. É a Fonseca que eu tô falando, tá? Ela rompeu o seu contrato com a Esportes da Sorte. E aí, coincidência ou não, o acordo foi encerrado um mês depois da participação da Virgínia na CPI das bets. O contrato incluía aí uma multa rescisória. Sabe de quanto? 30 milhões de reais. Multa rescisória de 30 milhões de reais. Na época, Virgínia disse que ia pensar sobre continuar fazendo publicidade pro Tigrinho, só que desde então, cara, ela perdeu muitos seguidores, mais de 1 milhão inclusive, e sofreu muita pressão nas redes sociais. E aí nas redes ela falou que sobre o rompimento, mas assim, falou de uma maneira direta, sabe? Ela deu também uma indireta direta para falar sobre o seu rompimento. Vamos ver se a gente entende, vai. Olha lá. É sobre saber que nem tudo na vida vai ser sempre bom, mas que Deus é muito bom. Bota Deus na história.
Deus é muito bom o tempo todo. Tenha coragem para mais um dia. Guga, se a multa rescisória é de 30 milhões, você lembra de quanto que era o contrato? Que também era, cara, surreal o contrato que ela tinha. Deixa eu lembrar quanto que Eu não lembro aqui, mas, cara, eu lembro que era uma bufunfa que eu não... Juro, não consigo nem imaginar. O que dá pra fazer com essa grana? Acho que dá pra fazer tudo, né? Hã? Ano passado, a empresa dela, eu lembro que ela estava com a cascata de que a empresa dela tinha faturado, só no ano passado, 2024, 750 milhões de reais. E aí ela ficou com esse papo, não preciso do dinheiro do Tigrinho, mas precisou. Ganhou muita grana com o Tigrinho. Tem uma empresa que, segundo ela, fatura quase R$1 bilhão. Meu Deus do céu, que coisa, hein? Bilhão de reais. Inacreditável. Mas ela poderia, se ela ainda nesse contrato que teve essa rescisão de 30 milhões, ela tinha também uma cláusula que dizia que se ela conseguisse um número extra lá de links que fossem repassados, de seguidores que conseguisse para a Bet, ela ia ter um lucro a mais de 24 milhões de reais. Então, só a mais, além do que ela já estava faturando, ela já ia ganhar mais 24. Enfim, o contrato dela teve até 64 milhões, agora eu estou vendo aqui no Terra. Ela ganhou até 64 milhões só com bets. E a empresa dela fatura 750 milhões. A mulher tem muito dinheiro. Ainda podia ganhar 24 milhões extras se conseguisse um número a mais lá de seguidores. É um absurdo isso aqui. É muito dinheiro para uma pessoa completamente inútil para a sociedade. Uma pessoa que só pensa nela. Alguém que não passa nenhum exemplo que eu considere positivo, sinceramente. Mas é isso. A internet está fazendo com que pessoas sem o menor conteúdo, pouco interessantes, como a Virgínia, virem, né, magnatas que tenham essa grana toda. Caramba, cara, é um absurdo. Ó, a Marilena tá dizendo aqui, ó, depois de encher o bolso e outras coisas de dinheiro, ela criou coragem. Caiu a consciência, Guga, com dinheiro cheio, com o bolso cheio de dinheiro. Aí é fácil, claro, né? Aí é fácil. Me arrependi, mas, cara... E vamos lembrar de onde sai esse dinheiro, né? Sai de você que aposta e perde, que é a grande maioria. É esse dinheiro aí que você deixou de comprar alguma coisa que vai para Virgínia Fonseca, vai para os donos de bets. Enfim, gente, é muita grana sendo perdida em apostas. Só vendo quanto eles ganham, a gente já consegue mensurar isso daí. Isso é influenciadora. E o dono, então? Deixa pra lá, né, Guga? Não vou nem entrar nessa seara sobre os donos das bets. Vamos passar esse roteiro aqui? Eu quero trazer essa dos Estados Unidos, porque essa prisão do Trump aí, cara, olha, quando você pensa que já viu, já ouviu, eles têm e surpreende. O Trump inaugurou uma prisão no meio do pântano da Flórida para receber imigrantes irregulares. A instalação foi montada num aeroporto desativado que fica a 80 quilômetros de Miami, com tendas e containers para até 5.000 pessoas. Gente, o local é completamente isolado, cheio de jacarés. Inclusive, o próprio Trump disse que, se fugir, pode ser comido. E que nem precisaria, então, pagar guardas, porque os jacarés cuidariam, cara. E detalhe, gente... São gaiolas, como a gente está vendo aí na foto, montadas em plena temporada de furacões. É um lugar aberto, cercado por água e jacarés. Nas redes já tem comparação, tá? Com o campo de concentração de Auschwitz. E aí já tá rolando uma hashtag também, ó. Alligator Auschwitz, que tomou conta do Twitter. Guga Noblar... Cara, juro, é prisão em El Salvador, é mais prisão nos Estados Unidos e essa caça aos imigrantes, ela segue forte. Forte, assim como foi a promessa de campanha deste presidente, vou dizer assim. Filha da... Isso aí acaba virando peça de marketing para os malucos da extrema-direita. Tem uma jogada aí por trás. É estúpido. É desumano, é patético até, né? Chega a ser patético, é surreal você imaginar que alguém pensa em colocar jacarés ali para pegar imigrante
Uma pessoa que está saindo de uma condição de vida em que ela não tinha oportunidade nenhuma, às vezes ela era perseguida. Ninguém se torna imigrante porque resolvi mudar de país, vai ser mais gostosinho. Não, é sempre porque a situação não está fácil. E não é uma pessoa que tem que ser tratada, ninguém tem que ser tratado assim. São trabalhadores, enfim, tem, assim, não pode ser visto como um bloco de pessoas que não trabalham, que roubam, assim, pelo amor de Deus, é preciso olhar essa pluralidade desses imigrantes que estão lá por necessidade, com certeza, como diz o Guga, a maioria. É óbvio, não é alguém que é perigoso. E aí não deveria nem ser preso. É preso com jacarés para se fugir, ser comido vivo. Olha o papo desse idiota, isso é coisa de maluco. Mas funciona, gente. Para quem é magra, para quem é, ele conhece o eleitorado dele. Ele sabe o quão medíocre é uma pessoa que é trampista, que acredita no MAGA, que acredita que os democratas são pedófilos, que comem criancinhas, que tiram a glândula pineal para usar como droga. Os caras são completamente tio França, alucinados. Sabe o tio França, aquele que se explodiu em frente ao STF? É esse o público do Bolsonaro, é esse o público do Trump. E esse cara vai aplaudir, vai achar legal, vai achar maneiro. É uma pessoa acrítica ou é uma pessoa completamente alucinada que vai concordar e que vai aplaudir, e isso vai virar peça de marketing, assim como virou aquela cascata do muro que ele ia construir entre México e Estados Unidos, e que ele jogou no Twitter, e que foi um dos pontos que fez ele ganhar popularidade e começar a ter chance de ser eleito a primeira vez presidente. Foi quando ele tweetou: vou criar um muro. E ele viu a repercussão daquela bobagem. Ele viu o quanto aquilo ali, ele jogou o nome dele pro alto. E ele fez daquilo parte da campanha e depois tentou colocar aquilo em prática porque tweetou e bombou e lacrou na internet. Ele é imbecil a esse ponto. Então isso, de novo, assim como aquele muro patético, eu acredito que isso vai servir também como marketing para ele, junto a esses bando de tio França trampista. E você falou em marketing, né? Segura essa, porque a ideia ainda é comercializar produtos oficiais da prisão. Tá? É isso mesmo que você ouviu. O cara ainda quer comercializar produtos da prisão. E aí o youtuber conservador, o Benny Johnson, postou em seu Twitter, em primeira mão, alguns produtinhos. Vamos dar uma olhada. I just want everyone to know that there's official Alligator Alcatraz merch. There it is. Provided to us by the state of Florida. Incredible. Incredible. And, yeah. Motherfucker, incredible. This drip. Look at that. Ah, meu, Guga. Olha lá. Camiseta. O cara é maluco. Garrafinha de água. Gente, quem vai... Juro. O pior, Guga, o pior é que tem gente que vai comprar. Aposta. É isso, já virou, né? Marketing, vai ser, e ele vai surfar em cima dessa história. O Dudu Bolsonaro vai aparecer com um boné desse logo menos. Logo menos. Cara, essas camisetas, gente, que medo. Se eu encontro uma pessoa dessa na rua, eu, no mínimo, atravesso a rua. Assim, pra não dar uma rasteira, digo logo. Já dá um... assim, atrás do boné, pro boné voar da tropeçar e bater o sorvete assim, sabe? Oh, desculpa, sorry, pá! Dá ali uma sorvetada na testa. Cara, Guga, que absurdo, cara. É isso é a extrema-direita, é essa patetice, e é assim que eles se comunicam, é por meio de símbolos, e eles precisam manter, o fascismo precisa sempre manter a chama da perseguição acesa. Você está sempre indo atrás de um grupo que você precisa exterminar, extinguir. No caso agora os imigrantes, também obviamente, quem é gay, quem é lésbica, eles sempre mantêm essa chama do ódio acesa. E isso aí é o ódio sendo agora capitalizado, vendido em forma de boné e etc. Mas o símbolo disso é a perseguição ao imigrante, e é assim que eles se unem. O fascismo ele é unido sempre por esse movimento de estar perseguindo, de estar extinguindo, de estar exterminando, e infelizmente é isso que está acontecendo agora em formato de boné com jacaré para as pessoas comprarem.
Olha, se tem bizarrice nos Estados Unidos, tem bizarrice no Brasil, gente, né? Vamos olhar para os nossos aqui, porque a vereadora Amanda Vettorazzo, do União Brasil, ela quer destinar R$1 milhão em emendas parlamentares para comprar, segura essa, gente, um canhão sonoro e um carro blindado para a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, também conhecida como a GCM. Segundo a vereadora, a ideia é usar os equipamentos para dispersar bailes funks na periferia de São Paulo. É isso mesmo que você ouviu. O tal canhão, só para você ter ideia, né, da potência desse aparelho, é um dispositivo capaz de emitir sons altíssimos, tá? E o barulho é tão alto, gente, que torna o ambiente simplesmente insuportável. Acaba o baile, acaba a festa, tá? Para qualquer um. E pode, inclusive, causar perda auditiva. Em nota, vamos lá, vai. O gabinete da vereadora disse que esse canhão sonoro serve para casos de emergência. Mas confirmou, sim, que a intenção é usar o aparelho em pancadão ilegal que perturbe o nosso público de madrugada. Quer dizer, as pessoas não podem se divertir dentro de um espaço porque vai incomodar o prédio de bacana que fica colado na comunidade. Porque é isso que acontece aqui em São Paulo, tá? Agora, vamos lembrar quem é Amanda, né, Guga? Porque é a mesma que apresentou aquele projeto, né? A Lei Anti-Oruan, proibindo o uso de dinheiro público em shows que façam apologia ao crime. Ou melhor, em outras palavras aqui para ficar bem claro, né? Em sons que contem a realidade do cotidiano da periferia, que sim, é muito violento. Esta é Amanda Vettorazzo. Guga Noblar. Que porcaria, hein? Olha MBL. aí na tela. Olha que porcaria. Só sai porcaria do MBL? Socorro, cara. O Lucas Pavanato, aquela outra porcaria que fica na rua arrumando treta o tempo inteiro, uma criança, um pateta, saiu do MBL também. Teve esse aí, o que apareceu há pouco, o Guto, né, Zacarias, que fica no Twitter. Nossa, só fina flor, hein? A nata. Tava fazendo vídeo dentro de um avião uma vez, gritando, enfim. Que é isso, MBL? É só lacradorzinho, é só porcaria. E aí vem essa Amanda agora, que tá querendo um canhão sonoro. Primeiro que quando eu penso em canhão, eu penso na Amanda. Eu não gosto nem de analisar muito o perfil das pessoas dessa maneira, mas canhãozinho sonoro, já ouviram a voz da Amanda, o quão irritante é? Já ouviram a Amanda? Não, chega! Não. É a própria Amanda. Se você puser a Amanda gritando no microfone, você já vai espantar 90% das pessoas que estão participando do baile funk, porque a voz dela é uma vozinha que provavelmente aquela irrita de mais. taquara rachada ou aquela que faz vozinha de mocinha? Aquela vozinha chata. Aquela chata. Imagina a Amanda berrando, é uma coisa insuportável. Então, imagina transando. Sonoro, desculpas, falei. ela é o canhão sonoro. Não precisa comprar um canhão sonoro. Bota a própria Amanda gritando, enchendo o saco da galera que tá no baile funk, que ela já vai estragar a festinha, eu tenho certeza. E Amanda, seja mais útil como vereadora. Vamos gastar melhor essa grana, pô. Se é que você consegue, se é que você é capaz. A cidade de São Paulo, olha o que vocês estão pagando, gente. Vocês estão pagando para uma vereadora que tá tentando censurar a letra de música que ela discorda para lacrar na internet e aparecer na sombra do Oruan, que é isso que ela tá fazendo. Usando ele de escada para tentar ser alguém na vida, porque não é nada. Aí precisa bater em alguém que é alguém já, para ver se fica na sombra dele. Aí tá usando o Oruan fingindo que tá preocupada com as letras por causa do papai e da mamãe. É aquela hipocrisia nojenta de que eles estão fingindo que estão preocupados com o filhinho, com a mamãe, com o papai. Na verdade é um bando de oportunista, usando artista de escada, tentando censurar a letra, aquela gente que se diz liberal, que se diz a favor da liberdade, tentando censurar a letra, tentando censurar artista, para ficar na sombrinha, ganhar like e se reeleger de maneira fácil. Um bando de preguiçoso, que não consegue nem trabalhar pela cidade, só trabalha por eles. Só fica preocupado em lacrar na internet. Não elejam mais esse tipo de gente. Não elejam esses oportunistas. São Paulo, não paguem para ter um canhão sonoro enchendo o saco da gente e jogando esse tipo de proposta que não vai servir para nada além para ela ganhar like na internet. Nossa senhora, cara, aqui ó, em construção, dizendo cada dia uma paulada diferente.
É isso, cara, no péssimo sentido. É óbvio, óbvio. A Gaia pegou meu comentário aqui, perdeu a linha. Ah, às vezes escapa, Gaia. É difícil, cara, é difícil, viu? Lígia, Silas Malafaia gritando anistia já é uma arma sonora, com certeza. Carlos dando bom dia, tem gente chegando agora, mas eu não vou ficar triste não, tá tudo bem. Não precisa pedir desculpa pelo atraso não, Alba, tá tudo certo. Vem com a gente aqui, porque tem muita notícia bacana pra gente conversar e outras bizarras. Já trouxe uma, vou trazer a segunda, tá? Hoje é o dia das bizarrices. A vereadora Jéssica Lemoni, essa é do PL, tá? De Itapoá, em Santa Catarina, ela quer tirar o livro Capitães da Areia, de Jorge Amado, do acervo das escolas públicas do município. E aí, segundo ela, o livro é impróprio para alunos de 12 e 13 anos. Guga, vamos lembrar aqui que Capitães de Areia é uma das obras mais estudadas do país e retrata a vida de meninos de rua em Salvador. E aí, ironicamente, né? Esse livro também foi alvo de queima de livros em praça pública, lembra que aconteceu durante a ditadura do Estado Novo, há 81 anos? Pois é, e ela quer voltar com essa historinha aí. Eu só posso dizer uma coisa pra você, minha querida, retrocesso. Mas aí teve um discurso na Câmara em que a vereadora alegou que a obra promove a marginalização infantil e disse que o autor, o Jorge Amado, é um escritor comunista. A gente tem esse vídeo aí? Sendo trabalhado e discutido no ensino fundamental, alunos de 7º e 8º ano. 7º e 8º ano, 12 a 13 anos. Esse livro, se os senhores procurarem, livraria, site, tem uma classificação indicativa de 18 anos. Porém, a classificação dele divulgada e oficial é de 14 anos. É uma maneira que o governo federal, a esquerda tem de introduzir a literatura brasileira, isso que é entendido por eles como material para ser trabalhado em sala de aula. Então, ele é classificado como 14 anos. Ainda assim está errado, pois os nossos alunos de 7º e 8º ano têm de 12 a 13 anos. Seguindo com essas informações que chegaram até mim. O que eu quero dizer com isso? Que esse livro, sugiro a leitura dos senhores, ele promove a marginalização infantil. É uma maneira em que a esquerda está infiltrando esses livros nas escolas. Sim. Quem foi Jorge Amado? Se vocês derem um Google, vocês vão ver como um artista, tem muitas obras. Gente, chega! Deu pra mim. Na verdade, deu, tá? Porque, obviamente, esse pedido aí não veio acompanhado de um fundamento técnico ou pedagógico, gente. Só que a Secretaria de Educação também ainda não se pronunciou. Estamos aqui esperando, Guga. Vai pronunciar o quê? Fala, a interna doida da França. É isso que eu quero que digam, interna doida. Cadê a camisa de força? Alguém poderia, né? Pode levar. Aquela ali? Leva. Doidinha. Mas, na verdade, isso tudo é uma perseguição ao comunismo mesmo, à esquerda. Ela viu, ela deve ter pesquisado o Jorge Amado, de fato, fez parte, era alguém que defendia o comunismo, chegou a se aliar em parte ao movimento comunista, depois se afastou. E, claro, como toda pessoa que lê, quem se informa, geralmente acaba virando mesmo de esquerda. Que bom, né? Quem não se informa vira essa vereadora de direita, completamente alucinada, que com certeza, se pudesse, participaria da queima de livros daqueles que ela vê como esquerda e que são de esquerda, porque o que eles fazem é isso, gente. Jéssica. Eles veem quem é o alvo, quem que é de esquerda? É professor? Professor é doutrinador. O artista é pedófilo, o artista incita a droga. É assim, eles vão tentando criminalizar aqueles que são de esquerda. O Jorge Amado agora, ela descobriu que ele é de esquerda, claro, partiu para cima, está tentando de alguma maneira dizer que o livro não é adequado, buscando um jeito de criminalizar, de marginalizar o que ele faz. E é mais uma da direita, mais um tio França da direita que foi eleito. Quando é eleito, é isso que faz. A Amanda tá lá perseguindo também. De um lado tem a Amanda, a canhão sonoro. Amanda, Jéssica, é hoje, hein? É isso, vereador da extrema-direita é isso. É ali a Amanda, canhão sonoro, perseguindo quem gosta de funk. Porque sabe que muita gente ali,
obviamente não vota nela, aí vem aqueles artistas como gente de esquerda, aí do outro lado tem a outra agora, descobriu que o Jorge Amado é de esquerda, querendo censurar livro dele. É patético. Aí de alucinar. Adoro, eu não tinha ouvido essa ainda. Gente, o chat aqui indignado, tá? Indignado. Principalmente com o argumento da vereadora ali, cara, ridículo, pra lá de raso. Falou o Rodrigo aqui, eu tô contigo. Muita gente leu, tá? Eu li com 12 anos e a turma adorou. A Liz Longo dizendo... Não existe classificação de 18 anos, que guria burra, Ana Maria Trindade mandando ver aqui, ó. O Mistinguete perguntando, tá bom então, qual ela sugere? Não sei, né? Aí precisa perguntar se ela lê. Tá aí uma pergunta boa pra fazer. Vamos proibir os filmes da Marvel. Qualquer criança que pegar um martelo vai bater no amiguinho, falou o professor Mário Nobre aqui no chat. Ó, parabéns, ICL. Estava esperando este momento. Sabia que o ICL não ficaria fora dessa. José deve estar falando dessas bizarrices das vereadoras, né? Tanto do canhão sonoro, quanto da proibição do livro de Jorge Amado. Galera! Menos! Vamos falar de festa? Vamos falar de festa agora, um pouquinho, para dar uma aliviada? Porque hoje é festa na Bahia! Adoro o estado que eu amo, o estado mais preto do Brasil. É que hoje, gente, quarta-feira, dia 2 de julho, o presidente Lula vai enviar ao Congresso um projeto para transformar a independência da Bahia em data nacional. O Lula fez um vídeo no seu Twitter explicando aí a importância dessa data. Vamos dar uma olhadinha. Eu acabo de assinar um projeto de lei que estou mandando para o Congresso Nacional, transformando o dia 2 de julho no Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil. Porque é verdade que Dom Pedro fez o grito da independência, todo mundo sabe disso. Mas pouca gente sabe que foi no dia 2 de julho de 1823 que, na Bahia, os baianos conseguiram fazer com que os portugueses voltassem para Portugal definitivamente. Isso não é conhecido da história, porque não está no livro didático brasileiro. A aprovação desse projeto e a promulgação vai mostrar ao Brasil inteiro de que, além do Dom Pedro, o povo baiano teve muito a ver com a nossa independência. É isso, Guga. E a história conta, então, que os baianos reivindicaram a soberania nacional e um governo com participação brasileira desde 1822. O que era completamente reprovado pela coroa portuguesa. A Prefeitura de Salvo Amor fez um vídeo bem legal sobre isso também. Vamos ver e eu volto contigo, Guga. É nosso, sempre foi. É o nosso sol, é uma festa do povo, feita pelo povo e pra gente brincar. A gente já resistiu tanto, ainda luta todo dia. Mas aqui é alegria, todo mundo no chão, desfilando, atrás do caboclo. E esperando a cabocla. Foi em Salvador que aconteceu a libertação. E aí todo mundo comemorou, com o caboclo em cima do carro e todo mundo atrás fazendo festa. É essa mistura do preto, do branco, do indígena e folia. Ali nasceu Salvador, ali nasceu o Brasil. Eu sou o 2 de julho. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo, um abraço e um cheiro pro pessoal da TV Quirimurê, que é parceira aqui do ICL, que retransmite alguns programas nossos aqui e que certamente hoje deve ter uma programação toda especial. Agora, Guga, é importante a gente trazer, né? Porque é um apagamento da história, principalmente por uma história negra. E a gente sabe que essa luta da Bahia pela independência do Estado, ela foi muito forte, né? Inclusive com várias manifestações, né? De expulsão, de guerra, partiram para cima dos portugueses mesmo, cara. Out! Out! Assim, tô falando de 1822, mas é uma história aí apagadaça, né, cara? Pois é. Lá o pau comeu, porque depois da suposta independência, os portugueses eles continuaram ali, ainda dominando boa parte do Brasil e a Bahia, inclusive. E aí o pau comeu entre 1822 e 1823, lá na Bahia, chamadas lutas de libertação da Bahia. E aí formaram-se ali milícias para os baianos resistirem e tentarem, de fato, conseguir a independência, expulsando as tropas
portuguesas. Isso só aconteceu de fato no dia 2 de julho de 1823. Por isso que o 2 de julho é tão importante, é o dia que tropas brasileiras adentram a Bahia e terminam essa fase de conflito que durou de 1822 a 1823. Eles se terminam no dia 2 de julho, finalmente. As milícias que tinham sido formadas junto com essas tropas, as milícias baianas, elas tinham soldados, mas tinham também ex-escravos, tinham indígenas, tinha uma população bem popular, e eles ficaram no pau ali contra as tropas portuguesas até que chegaram tropas brasileiras, pondo fim, portanto, ao domínio português no dia 2 de julho. E 2 de julho, portanto, uma data muito importante, a libertação da Bahia, assim a gente pode dizer, e dia 3 de julho. O que acontece dia 3 de julho? E o dia seguinte? O que 1981, nasce Guga Noblar. 3 de julho. Portanto, amanhã é meu aniversário. Oba! Vai ter bolinho aí? Eu quero bolo. Eu quero bolo. Amanhã. Eu quero bolo amanhã, 3 de julho. Eu também, eu quero um bolo especial, se vocês Vamos mandar um bolo pro Guga, porque ele merece, amanhã é aniversário dele. Então, cara, que interessante. Então, 2 de julho, festa na Bahia, 3 de julho, festa na casa do Guga Noblar. Duas festinhas, seguidas pra gente comemorar. Muita gente no chat feliz, viu? Com esse reconhecimento do presidente Lula. O Silvânio dizendo, sou sergipano, mas tenho verdadeira adoração pela Bahia. Eu também. Marcos dizendo que a avó dele era baiana. Lígia Medeiros dizendo, Deus me livre não ser baiana. Agora de orgulho. Eita, Bahia Porreta, Silvânio, Betinha, a Cléo, a Márcia, cara, todo mundo aqui feliz. Andréia Vilas, que bacana esse reconhecimento pela nossa Bahia. Gente, vamos começar a falar de Oscar de novo? Guga, vamos começar porque merece? Wagner Moura foi destaque na lista de apostas da revista Variety para o Oscar de 2026. Olha que bacana! Será que vai? Será que vamos conseguir brilhar novamente esse ano, Guga? Vamos trazer aqui para a nossa audiência saber o nome do Wagner. Ele aparece entre os possíveis indicados a melhor ator, ao lado de George Clooney, Dwayne Johnson e Michael B. Jordan. Segundo a publicação, a força da candidatura é por conta do papel no filme Agente Secreto, um filme de Kleber Mendonça Filho. O Wagner já levou, né, a estatueta de melhor ator em Cannes, estatueta de Cannes, né, este ano pelo mesmo filme, e Kleber Mendonça também levou como melhor diretor. E agora está na revista Variety, tá? Um dos principais veículos sobre o cinema dos Estados Unidos, que costuma antecipar indicações oficiais do Oscar. E vale lembrar também que a revista costuma acertar. Inclusive acertou as indicações de Ainda Estou Aqui e o prêmio da Fernandinha Torres como melhor atriz. Para você que está por fora, o filme é ambientado na ditadura e o personagem de Wagner Moura volta à sua cidade natal, que é Recife, onde as cicatrizes da repressão e os dilemas pessoais se misturam nessa trama aí. Agora, mais do que sobre a ditadura, Guga, o filme fala sobre memória, sobre trauma e o quanto o Brasil ainda carrega marcas deste período mal resolvido da nossa história. Só para você já se preparar e preparar o bolso, porque o cinema tá caro, o longa vai estrear no Brasil no dia 6 de novembro. Será que vem? Estatueta por aí? Eu quero. Eu torço muito por ele, né? Quem não é fã desse cara? Ele é demais. Ele, como ator, é brilhante. E ele, como ser humano, é brilhante. Então o cara juntou as duas coisas. Ele é bom tanto profissionalmente, como ele é um cara que a gente admira pelo posicionamento, pela postura, pela ética, pela força, pela luta. Então, é claro que eu torço muito por ele. E o filme, personagem, a temática é muito importante também. A gente tem que... Um dos papéis, obviamente, da arte, do cinema, é a gente resgatar a nossa memória, é a gente lutar para que a história não seja apagada, né? É a gente contar a história. E essa história não pode ser apagada. A gente tem que estar sempre martelando o que aconteceu, o que acontece, o que há de pior, os traumas que a gente viveu como
como sociedade. Eu tô louco para ver esse filme. E além do tema ser muito interessante, eu sou fãzaço do Wagner. Wagner, O cara é demais, mano. Ele é muito bom, velho. Esse cara merece. E é claro, é o Brasil. Tem aquele lado patriota também que desperta na gente. Vamos ver o Brasil aí na frente de novo. O cinema do Brasil, né, ganhando uma super moral, sendo reconhecido. Isso é muito bom para todo o cinema do Brasil, quando a gente tem esse reconhecimento grande fora. Isso traz mais recursos, traz mais dinheiro, mais investimento. Desenvolve ainda mais o nosso cinema, então é claro que é uma notícia maravilhosa. É isso, Wagner Moura! Que bacana, deve estar comemorando aí, né, o dia 2 de julho, como um bom baiano, né, como todo bom baiano, na verdade, e também essa publicação da Variety aí que costuma acertar. Então, vamos torcer para o Brasil, e enquanto isso, eu vou rodar a vinhetinha para dar a última notícia. Roda aí! Não é bem uma notícia, mas é uma constatação, vamos dizer assim. Guga, você reparou que tá todo mundo ficando igual, cara? Rostinho em V, narizinho fino, zero expressão, né? Porque mexe tanto que a pessoa já não consegue mais nem sorrir. Aquela sobrancelha Nike alta, tá ligado? A Nike, aquela que começa aqui e faz a curvinha aqui, ó. Bocão! Meu, parece que todo mundo saiu da mesma forminha de bolo, cara. É tipo um filtro da vida real. É mais ou menos isso. Nas redes, muitas pessoas usam Anitta. Ela mesmo. A Anitta como exemplo para falar de uma tendência que vem crescendo. Gente real se ajustando para ficar igual filtro. Porque filtro se aplicou, fica todo mundo com o mesmo narizinho, mesma boquinha, mesmo tom de pele, mesmo... Cara, todo mundo igual. Agora, na corrida para entrar num padrão, gente, muita gente tá apagando seus próprios traços para ficar tudo com o mesmo rostinho. Meu Deus do céu. Eu vou trazer agora a foto da Anitta, porque estão dizendo agora que a Anitta tá parecida com a Juliette. A gente tem a foto das duas aí? Olha lá. Gente, Anitta e Juliette. Quem é Anitta e quem é Juliette? Não é a mesma pessoa. Olha isso, cara. Mais uma Anitta atrás da Anitta. Ó, e essa boca alta. Eu sou negona, né? Então boca não falta. Ó, boca alta. Gente, essa sobrancelha que vem aqui na testa. Assim, eu não sou nada contra procedimento estético. Quem quer fazer, e conheço gente que fez e, nossa, ficou feliz ao ponto de se transformar em outra pessoa para melhor. Porque às vezes realmente é algo que atrapalha a pessoa e ela precisa fazer e tá tudo bem, não tem problema quanto a isso. O que a gente está falando aqui é sobre a padronização das pessoas. Todo mundo querendo ficar igual a Anitta, igual a Juliette, que é igual a Maria, que é igual a Joana. Tipo assim, meu, papai e mamãe que se danem, né? Eu sou muito feliz de ter esse rostinho, assim. Mas assim, eu fico incomodada, Guga, eu fico incomodada. Você sai, outro dia eu fui pra balada, tava falando com a Zazá. Gente, todo mundo igual, todo mundo com o mesmo rosto. Credo, gosto não. É bizarro. É isso, é porque né, fica sendo martelado o tempo inteiro qual que é o modelo ideal, pelo menos para mídia, ou para propaganda, ou para o cinema, né? Qual que é o modelo ideal de beleza. Ah, tem que ser esse padrão. Eles criaram, de fato, tem um padrão que é vendido o tempo inteiro, que é martelado o tempo inteiro na cabeça das pessoas, e tem gente que quer se adequar a esse padrão, que é estúpido, porque beleza, tem todo tipo de beleza. Não existe só essa beleza padrão. Existe a beleza padrão também, aqui você é martelado o tempo inteiro pelas mídias, basicamente, mas não é a única beleza que existe, e não caia nessa. Tá aí, coitada, a Anitta era muito mais bonita. Não que ela não se seja. For todo mundo igual, com o mesmo rosto, vamos pegar qualquer uma, né? Tá tudo igual. Não muda nada. Peguei a Anitta, aí de repente eu pego a Juliette. Falo, opa, confundi. Desculpas. Cara, são tantas mudanças, cara, que é bizarro. A gente fez aqui uma arte, tá? Pra gente dar uma olhadinha nos rostos de Anitta. Porque foram tantos. Vamos ver aí. Olha lá.
2012. melhor rosto Gente, que é a outra Anitta já pessoa. teve. Depois Olha de lá. meses sumida, ela apareceu com um novo rosto e muita gente tá 2012, comentando que tava melhor antes e outras pessoas 2014. comentando que tá melhor agora. Mas vamos lá acompanhar a evolução de rostos da diva. 2012, esse é Olha quase lá. o rosto original da Anitta. Ela tava bem no começo esse da que ela não carreira quer. e ela não tinha praticamente nenhum procedimento estético ainda. Se Narizinho duvidar nenhum. original. 2014 foi a primeira Olha lá. grande mudança que ela fez. Aí tá Inclusive, parecendo a deu Vanessa maior Camargo, polêmica vamos na lá? época, porque ela apareceu no Vanessa. Fantástico ainda Tá, com os o pedaços no Vanessa. nariz, numa época que os famosos Olha lá. não assumiam que O faziam cirurgias Vanessa, plásticas. cara. 2016, ela tinha feito mais alguns 16, procedimentos, tá parecendo a aumentou um Sandy. pouco a boca e na minha opinião, pra mim, sempre vai ser o melhor rosto dela. 2019, ela tinha feito mais alguns 2019, preenchimentos e aí outros eu já não sei procedimentos, com- aí já principalmente tá na parecendo- mandíbula, aí já tá virando que padrão. ficou bem mais marcada. 2021, ela reforçou o bocão Olha lá. com preenchimento e 21 talvez esse seja o bocão. rosto dela mais conhecido pelo público geral. Em 2022 e 2023, ela deu uma boa reduzida nos preenchimentos, principalmente o da boca. E 2024 até Aí aparece 2025, outra antes pessoa. dela fazer os últimos procedimentos. Muita gente Aí acredita que apareceu aqui ela tava diferente. no auge da beleza. E esse é o novo Agora, rosto da gente. Anitta de 2025. Já Agora, comenta aí pra gente. mim se você achou melhor ou não. A principal mudança foi no nariz, deu mais uma empinadinha e removeu aquela pontinha que tinha ficado desde a primeira rino. Parece que ela removeu alguns procedimentos porque o rosto dela tá mais fino, mas ainda não foi confirmado o que ela fez exatamente. Mas eu quero saber na opinião de vocês. Na sua opinião, pra mim, até 2016, ok, cara. Aqui, ó. Porque tava ali, tinha um quê de original, né? De 21 pra lá, cara, aí começou a padaria, né? Que fabrica o mesmo pão. Mesma boca, mesmo pão, mesmo nariz, mesma sobrancelha. Cara, olha que loucura. É outra Aí no pessoa. fim, ela contribui para que outras pessoas façam a mesma coisa. O padrão é ser Claro. isso. Agora, a Anitta, tem alguém que tem mais visibilidade que ela? Não tem. Então, no fim, no lugar de lutar contra essa ditadura do padrão da beleza, né, que é como se tivesse só um único tipo de beleza, ela vai lá e se torna mais uma propagandista dessa loucura, sendo que em 2012 não precisava ter mudado nada, amiga. Ficava como 2012, não precisava ter feito nada, que maluquice, gente. E eu só lembro daquela série do Max, Beleza Fatal, né? Aquela loucura toda, eu não sei se vocês assistiram, também debate essa maluquice da ditadura da beleza, né? Da gente querer ter um padrão. E a atriz mais genial pra mim que eu achei daquela série, eu não sei se vocês assistiram, é a que interpreta a perturbadinha lá da família Argento. Ela é genial. Aqui tem, né? E ela só não foi provavelmente a atriz principal da novela. E ela conta, né, que ela tem uma história dessa na vida dela, porque o nariz dela não é padrãozinho, não é o nariz pequenininho, porque ela é a melhor atriz e ela não fez o melhor papel, provavelmente porque não está fazendo parte desse padrão que a mídia também, às vezes, tanto cobra. Isso também está errado, né? As novelas não deveriam também priorizar só quem é o padrão para determinados tipos, mas no fim, tá aí a Anitta caindo na ditadura da beleza, infelizmente. É isso, gente. Vou aqui trazer... Peraí, deixa eu só me arrumar aqui que eu tô mandando uma mensagem pra Letícia. Letícia, pega a minha mensagem aí. Deixa eu falar pra vocês que desde 2014 o Bolsonaro e seus apoiadores tentaram emplacar leis para apoiar o movimento Escola Sem Partido. Isso tudo para sucatear a educação e o pensamento crítico. Mas onde tem falcatrua da extrema-direita? Tem também os nossos web comunistas, prontos para botar o dedo na ferida com muito bom humor e principalmente consciência política e de classe, tá? No novo episódio de Web Comunistas sobre escolas sem partido, a Laura Sabino e o Ian Neves revelam por que o extremismo combate a doutrinação ideológica nas escolas. A gente trouxe aqui um exemplo, né? Tem gente querendo proibir Jorge Amado nas escolas. Um exemplo concreto aqui do que a gente está falando. Vamos ver um trechinho de Web Comunistas, vai? Na real, essa nossa luta é para garantir que a escola não seja apenas um centro de capacitação para atender às vontades dos organismos internacionais ou criar um grupo de pessoas que estão ali prontas para trabalhar, mas que não conseguem desenvolver um senso crítico básico, né? Caindo aí em fake news, como, por exemplo, que o nazismo era de esquerda, que a escravidão não era tão ruim. Ou que Escravidão não se não era deve tão ruim. vacinar seus filhos. Não, vacina não.
Pelo A amor gente de também Deus. luta Pelo para que amor a de escola Já. seja um espaço que também seja construído conhecimento coletivo. Essas fake news que eu citei, todas elas se valem dessa defasagem da nossa formação escolar. Por que vocês acham que o INDEB, que é o principal medidor de qualidade da educação do nosso país, se baseia na aprendizagem de português e de matemática, Ian? Porque são os resultados que os organismos internacionais esperam. Fazer conta básica e saber ler e escrever para operar qualquer máquina. A elite econômica não quer uma educação integral que foque no desenvolvimento dos estudantes, nos aspectos políticos, intelectuais, culturais, estéticos e físicos. Vocês acham que isso interessa para a burguesia? Claro que não. A burguesia Pra eles o negócio é fede. saber ler, interpretar o mínimo de texto, né, tendo ali algum raciocínio lógico e pronto. Muito bom, né? Adoro Web Comunistas. Ó, o episódio já está disponível a partir de agora nos canais do ICL. Acessa lá, icl.com.br/webcomunistas e não perca, cara. E vai passar aqui na sequência do rolê também. E vai passar na Agora sequência do pode rolê? só ficar conectado. É só Rob. não desgrudar daí. Vai lá, Guga. É maravilhoso. icl.com/webcomunistas, É galera. isso. Tem que assistir. E só dizer que a atriz que eu tava me referindo, que é genial, na série é a Julia Stalker, disseram aqui. E ela conta que quando um agente disse pra ela que se ela não fizesse plástica e ficasse com o nariz fininho, ela jamais seria uma protagonista de novela. E aí ela falou, então Ferrou, nunca não posso ser. serei uma protagonista, porque ela não vai fazer. E foi a mais genial. Não foi a protagonista, deveria ter sido. Foi genial na novela Julia Stalker, que não caiu na ditadura da beleza, ao contrário da Anitta. E vamos nessa, galera. Web Comunistas, logo mais na sequência. Não percam essa dupla aí muito divertida e maravilhosa. E sigam aqui no ICL, sempre comigo, com a Robes também. E amanhã é meu aniversário, não se esqueçam disso. E estamos juntos. Manda bolo pro Guga aí pra gente comemorar o aniversário. E ó, atenção, tem uma oportunidade bacana aqui e é única, tá? Hoje é o último dia para você entrar para o Investidor Mestre e garantir presentes exclusivaços. Eu vou lembrar que o Investidor Mestre é o programa de educação financeira e investimentos criado pelo Edu Moreira. E aí, como aluno, você tem acesso a boletins econômicos diários, mais de 250 horas de conteúdos e também temos aulas ao vivo com a feraça da Débora Maganha, isso mesmo, a nossa economista aqui do ICL, Mercado e Investimentos. E também tem presentes exclusivos, tá? Tem a trilogia de livros Desvendando o Capitalismo, do Eduardo Moreira. Tem a apostila exclusiva, o Investidor Mestre 2.0. O novo livro do Edu, o Guia Definitivo para Empreender com Sucesso. Um suporte para celular que a gente precisa na nossa vida para te ajudar nos estudos. E uma pulseirinha exclusiva com a frase Construindo Hoje o Amanhã, para te lembrar do compromisso que você está fazendo ao investir no seu futuro. Para botar a cabeça no travesseiro e dormir, porque, cara, você está no caminho certo. Mas para isso você precisa ter conhecimento. Então não perca o Investidor Mestre. É uma oportunidade única. Então venha fazer parte do programa que já mudou a vida de mais de 70 mil pessoas. Tem esse pacotaço de presentes, mas lembrando que você precisa garantir a sua aula, a sua vaga nessa aula, acessando qual é o link mesmo, Guga? Qual é o link, Guga? É naquele nosso link maroto. Você lembra? No roleicl.com.br. É isso aí. roleicl.com.br. Qual que é o link? roleicl.com.br. Entrem todos. Eu quero Rosângela Gomes, SafePath, todo mundo tá aí no chat. Vai, galera. Tá. A gente já tá na reta final. Beijo pra você, Guga. Beijo pra você, comunidade. Gostei da participação hoje, hein? Beijo, tchau, até amanhã. Fala, turma. É o seguinte, quer mais uma chance para assistir a nossa aula que fez o maior sucesso de educação financeira? Teve gente que perdeu por diversos motivos, né? Até por ter esquecido simplesmente e tá querendo assistir. Então a gente vai liberar um link aqui para você poder assistir a aula e aproveitar tudo que ela trouxe de bom para as pessoas que estavam lá. Realmente, é uma hora para mudar completamente a sua visão sobre o mundo das finanças e dos investimentos. E no final da aula também uma chance de você se juntar a mais de 70 mil pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que todos os dias acompanham os mercados e tem toda essa nossa ajuda, esse nosso suporte para reequilibrar a sua vida financeira, tá bom? Boa aula para vocês! Bom dia, pessoal! Alô, alô, salve, salve! Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Essa é a gravidade da situação. Ele me viu, olhou no meu olho, já mandou lá pra gente.
O Instituto Conhecimento Liberta quer chegar ainda mais longe e para isso conta com você. Que eu já falei várias vezes, né? As urnas, elas funcionam. A denúncia foi recebida por unanimidade. Mas vamos lá. Alô, comunidade! Olá, boa tarde. Bem-vinda, Érica, ao ICL. Este é o Precisamos Conversar. Transmita os conteúdos do ICL. Fortaleça sua grade de programação com conteúdo de qualidade independente e transformador. Acesse o link icl.com.br/parceria e venha ser parte dessa rede de transformação.